conversar um pouco com vocês sobre testes, que é um assunto que tem sido recorrente em todas as palestras que a gente viu na parte da manhã. Eu fui formado em estatística aqui na Unicamp, assim como vocês são estudantes daqui. Vocês talvez estejam se perguntando o que uma pessoa formada em estatística tem para me falar sobre inovação. E estatística nada mais é do que uma ciência que se preocupa com a maneira de eu aprender da forma mais eficiente possível e no menor tempo possível. Então, quando eu estou desenvolvendo um novo negócio, uma das principais coisas que eu preciso aprender é sobre as hipóteses que eu tenho. E se eu conseguir aprender de uma maneira eficiente e rápida, eu vou ter uma diferença competitiva muito grande perante os meus concorrentes. Então, eu vou contar um pouco sobre a história da IDTI e sobre como a gente deve elaborar bons testes. A IDTI, que é a empresa do qual eu sou sócio e diretor de desenvolvimento, ela é uma empresa que nasceu de uma tecnologia desenvolvida aqui na Unicamp também, pelo NEMO, que é o Núcleo de Estudos em Melhoria Organizacional, que fica localizado no IMEC. E esse núcleo está preocupado com o desenvolvimento de abordagens de testes eficientes para que as organizações aprendam e desenvolvam novos produtos, novos serviços, cada vez mais robustos e cada vez mais de acordo com as necessidades do cliente. Mas quando a empresa nasceu, por volta de 2009, a gente tinha diversas perguntas, como vocês vão ter na hora de desenvolver a tecnologia de vocês. Qual é o nosso mercado? Quais produtos a gente pode oferecer? Quem são realmente os nossos clientes? Como eles gostam de comprar a nossa mercadoria e como eles gostariam de se comunicar conosco? Então, a gente tinha muitas perguntas e poucas respostas. Para encontrar essas respostas, nada melhor do que perguntar para o cliente ou colocar essas ideias em prática. Uma pergunta muito importante que a gente teve em determinado momento foi como a gente consegue vender mais pela internet, como a gente consegue ter mais acesso no nosso site. Então, a gente tinha um objetivo que era aumentar o número de visitas. E aí a gente leu alguns livros sobre como isso deveria ser feito, e uma das sugestões que apareceram foi: vocês têm que publicar um artigo em uma revista que seja importante para o meio de vocês. Aí a gente fez uma pesquisa, encontrou uma revista e foi calcular o custo dessa reportagem. Custava R$5.000 cada reportagem. E a gente tinha que fazer um contrato anual com essa empresa. Tudo bem, era um investimento de R$60.000, mas se trouxesse retorno, ela poderia ter alguma validade para a gente. Mas antes de colocar isso em implementação, a gente resolveu fazer um teste. E uma coisa importante quando a gente vai testar, é sempre testar em pequena escala. Então, o que a gente fez? Monitorou as visitas no site, né? A visita semanal, o histórico, estava em torno de 250 visitas. E aí a gente negociou com o diretor dessa revista se a gente não poderia colocar um artigo em um mês e testar se era realmente o meio eficiente da gente fazer nossa divulgação. Então, o teste, o artigo na revista, a gente elaborou, publicou, e o que aconteceu? Ali está marcando a data de colocação do artigo na revista, na segunda quinzena de dezembro. A gente não percebe nenhuma mudança nesse indicador importante para a gente, que era o número de visitas. Então, a gente abandonou essa hipótese de que funcionaria o artigo na revista e a gente teve que procurar uma nova maneira de aumentar esse indicador. A segunda sugestão foi através dos AdWords do Google. E aí, durante um mês, a gente comprou esse anúncio e publicou esse anúncio e verificou que também não causou nenhum impacto importante no nosso número de visitas. A terceira ideia que a gente teve foi a criação de um blog, onde a gente se comprometeu durante um mês a colocar um artigo por dia, ou pelo menos um artigo por dia dentro do nosso site. E verificar o que acontecia com o número de visitas. Quando a gente fez essa mudança na nossa atividade, a gente percebe um salto de número de visitas de em torno daqueles 250 para agora 1.200 visitas semanais. Um aumento de quase 5 vezes, com uma mudança muito mais barata do que aquela que a gente tinha pensado num primeiro momento.
Então, essa habilidade de pensar ideias e testar essas ideias é o que nos colocou de uma maneira muito mais barata, sendo visualizado no site. Outra coisa interessante que aconteceu, meu sócio um dia apareceu com uma ideia. A gente vendia muito curso in company, para as empresas. E ele tinha uma ideia de que se a gente colocasse à venda cursos pela internet para turmas abertas, a gente poderia ter uma nova fonte de alunos. E eu duvidei dessa ideia dele, eu achei que não funcionava. Na maioria das organizações, o que a gente faria? Ficaria numa reunião, discutindo, cada um tentando manter o seu ponto, ou defender o seu ponto de vista, ao invés de colocar a ideia em prática e ver se a gente consegue ou não vender curso pela internet. E aí, no final do ano passado, a gente colocou essa ideia em prática. E a primeira turma a gente fechou com mais de 20 inscritos. Então, se mostrou um sucesso tremendo essa ideia de colocar os cursos abertos. E hoje a gente mudou o nosso negócio até para atender mais cursos abertos do que cursos in company. E outros testes que a gente continuamente faz na EDTI servem como o motor da nossa inovação e da nossa mudança de negócios. O tempo inteiro a gente testa novos canais de comunicação, novos canais de distribuição, novas abordagens, novos produtos ou proposições de valor, o que nos torna muito mais fortes e capazes de enfrentar um mercado cada vez mais competitivo que a gente tem pela frente. E a gente tenta colocar isso também para os nossos clientes. Uma proposição nossa de valor é ajudar os clientes a testar. Então, a gente tinha um grande desafio em uma montadora. Ela tinha diversos segmentos de peça que ela oferecia para mercado de reposição, né? Você tem um carro, se o carro quebrar, você precisa substituir o freio, substituir alguma peça. E aí eles tinham uma metodologia para calcular qual era o preço adequado que eu poderia cobrar pela minha peça. Sabem qual era a metodologia? Contratar uma grande consultoria estratégica e perguntar para um especialista qual é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Ao invés de adotar essa abordagem do intuitivo, a gente resolveu colocar essa hipótese em teste e testar qual era o preço adequado para cada segmento de peça. E com esses testes, a gente conseguiu encontrar preços adequados para cada mercado, para cada segmento, e um aumento de lucro de quase 15% da companhia. Um resultado fantástico com essa habilidade de testar e aprender com esses testes. Agora, como que a gente traz? Será que essa história toda de testes ela começou agora com as startups? Ou existe um histórico de testes e desenvolvimento de metodologias para que a gente consiga aprender de uma maneira mais rápida? Então, eu vou contar algumas histórias e o desenvolvimento disso ao longo do século passado. A área da agricultura, no começo do século, tinha um desafio muito grande de encontrar novas espécies que fossem mais produtivas e que fossem mais resistentes a pragas. Agora, suponham que a gente queira testar soja. Como é que a gente vai testar se essa nova espécie é ou não mais produtiva? Eu vou plantar essa soja e vou esperar pelo menos 6 meses para colher os resultados. Imagine que eu tenha um interesse também em testar qual é o melhor fertilizante. Então, depois desses 6 meses, eu vou esperar mais 6 meses com outro fertilizante para escolher qual deles é o melhor. Então, preocupado com essa eficiência nos testes, o Fischer foi um grande estatístico. Na verdade, ele não era estatístico. Isso me deixa um pouco triste, porque a maioria das grandes contribuições de estatística não foi feita por estatísticos. É uma pena. Mas o Fischer, preocupado com essa eficiência nos testes, ele dedicou a sua carreira em desenvolver protocolos que tornassem o aprendizado o mais rápido possível. E a partir do momento que termina a Segunda Guerra Mundial, com a diminuição das barreiras e o aumento da competição entre as indústrias, a gente percebe o movimento das grandes empresas, como a Motorola, buscando esse conhecimento desenvolvido pelo Fischer e trazendo para dentro da sua organização para transformar a cultura de teste em aprendizado
o motor principal da inovação. E o Jack Welch, por volta de 1995, ele implementa esses programas de testes com o nome de Six Sigma e transforma essa metodologia como a base central do seu plano, sua estratégia de negócios. E a gente percebe também no começo desse século, nos anos 2000, o movimento das indústrias de marketing e de vendas procurando por metodologias de teste e aprendizado que aumentem a ativação. Um exemplo interessante é um cartão de crédito. Ele tinha um interesse em aumentar a ativação de seus cartões. Então, como é que funciona a mala direta? Eu envio cartão para 10 mil pessoas. E eu quero que, quanto mais pessoas ativarem o cartão, mais sucesso eu tive na minha estratégia de abordagem. E a equipe envolvida nesse marketing tinha dinheiro ou tinha a oportunidade de oferecer 3 coisas para os clientes. Eles podiam oferecer ou R$100 para quem ativasse, ou oferecer um guarda-chuva, ou não oferecer nada. Se a gente pensasse no escritório, qual seria a melhor abordagem para a venda? Qual vocês acham que seria mais interessante? Talvez os R$100 faça mais sentido intuitivamente. Mas a gente resolveu colocar essas ideias em teste. E a gente enviou para 3 mil pessoas cada uma das opções. E o melhor resultado foi o guarda-chuva. E aí a gente tentou entender com as pessoas por que o guarda-chuva despertava maior interesse. E elas falavam, R$100, cara? O banco vai me dar R$100? Deve ter alguma pegadinha por trás. A moral que a gente tira dessa história é que as teorias desenvolvidas dentro do escritório, elas não resistem ao primeiro teste prático. Na vida a gente não tem aquelas condições normais de temperatura e pressão para que as nossas teorias sejam válidas na prática. Então a gente precisa aprender alguma abordagem estruturada para realizar teste e que permeiam todos esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês. E, para introduzir essa ideia, que já foi comentada pelo Virgílio, eu trouxe o nosso amigo, o Chicken Little. Esse meu amigo ele era muito avançado para a idade dele. Apesar dele ser um frango, ele já cantava como um galo. E o galo canta que horas? De madrugada, não é isso? É um comportamento extremamente inadequado se a gente mora numa grande cidade. Se eu tiver um galo e morar numa grande cidade, eu posso ser levado para a delegacia por interromper o sono de algum sujeito. Mas ele cantava, e além de ser avançado para a idade, ele era muito convencido. Ele achava que, porque ele cantava, o sol nascia no dia seguinte. Convencido dessa hipótese dele. Mas ele tem o direito de ter, ou de achar o que ele quiser. Só que se eu tenho alguma teoria, eu devo sempre tentar colocar essa teoria em teste, para ver se eu aceito, se ela faz sentido, ou se ela deve ser rejeitada. Quais são as 2 maneiras que o meu amigo tinha para testar a teoria dele de que ele cantava e o sol nascia? Ele poderia, no dia seguinte, cantar, e aí verificar se o sol nasce ou não. Mas esse teste não é muito bom, porque bons testes a gente sempre tenta desprovar a nossa teoria. Então, a segunda maneira que o meu amigo poderia testar é não cantando no dia seguinte. Se ele não cantasse, ele perceberia que o sol nasceu, e por um movimento de indução ele teria que comparar com a hipótese anterior e reformular a teoria dele. Não tem nada a ver, o sol não nasce porque eu canto, deve ter algum outro fenômeno. E esse movimento de colocar a ideia em prática, como a gente fez no teste do artigo na revista, é um movimento que a gente deve fazer o tempo inteiro da maneira o mais consciente possível para que a gente aprenda quando passa por alguma experiência. Quem aqui já tentou instalar um modem há uns 10 anos atrás? Era extremamente complicado instalar modem. Eu fiz uma experiência de instalar modem uma vez. Tinha o manual para instalar, mas o manual era extremamente complicado. E aí eu comecei a mexer um monte de configuração do meu computador. Eu não sabia o que eu estava mexendo. Eu simplesmente fui ajustando a minha máquina. De repente, começa a funcionar. E aí eu torço para que ele nunca mais pare de funcionar, porque eu não aprendi nada com essa tentativa e erro que eu fiz para instalar meu modem.
quando o meu molde queimar, eu vou passar pelo mesmo processo, porque eu não documentei e porque eu não tinha teoria por trás quando eu mexia nas configurações. Então, eu posso contar um exemplo de um outro galo que eu tinha também, que ele também cantava todo dia, só que ele não tinha teoria nenhuma do porquê o sol nascia. O que esse galo aprendeu? Nada. Se eu não tenho teoria nenhuma para passar por experiências, eu não aprendo nada. Então, essa abordagem de teste e aprendizado é extremamente importante para que a gente possa desenvolver novas tecnologias e melhorar o nosso negócio. E essa tentativa, ou essa metodologia de teste e aprendizado em contraposição ao tentativa e erro, ele é estruturado através desse ciclo que o Virgílio comentou, que é o ciclo PDSA. Colocando o nosso exemplo, de novo, do artigo, no planejamento eu tenho uma hipótese, uma pergunta que eu quero responder. Será que o artigo, a publicação, vai aumentar o meu número de visitas? A resposta que a gente tinha era sim. E eu preciso planejar uma coleta de dados para responder essa pergunta. O nosso plano foi, eu vou coletar 10 semanas antes, faço uma mudança, coleto 5 semanas depois e verifico se o meu indicador foi impactado. Então, agora eu tenho claramente um critério para dizer ou para comparar com as minhas perguntas. Na parte do, eu executo o meu plano e no study eu coleto os dados e comparo. Poxa, não aumentou em nada o número de visitas. Eu tenho que abandonar aquela minha hipótese anterior e desenvolver algum novo método para tentar aumentar o número de visitas, que é a criação do blog. Então, se a gente for, principalmente no começo dos testes, respeitar esse ciclo PDSA, isso vai trazer muito aprendizado e vai trazer muita eficiência nos testes de vocês. Uma outra coisa extremamente importante é que eu aprendo na prática. Isso foi salientado tanto pelo Kleber quanto pelo Virgílio. Eu preciso oferecer o meu produto ou serviço para o cliente, para saber se ele realmente aceita e como ele gostaria de comprar esse produto. Então, ao invés de eu ficar numa reunião tentando elaborar todas as possíveis implicações da colocação do meu produto no mercado, eu deveria tentar testá-lo num produto minimamente viável para que eu aprenda e ouça com o cliente quais são as características que ele quer e como ele gostaria de ter esse produto. E não somente o produto, os canais de distribuição, todos os outros blocos do Canvas. Então, testar em pequena escala é extremamente importante. Mas para que eu conclua, a partir dos testes, eu preciso ter alguma habilidade de analisar dados e comparar a situação anterior com a situação atual. Então, para exemplificar isso, suponham que eu tenha desenvolvido um dispositivo que eu vou colocar dentro de uma máquina e o objetivo desse dispositivo é diminuir o tempo de ciclo que essa máquina tem. Então, a minha pergunta é, será que o dispositivo diminui o tempo de ciclo? Minha predição é que sim. O meu plano de coleta de dados foi fazer uma medida na semana 4, e o tempo de ciclo foi de 8. Eu instalo o meu dispositivo na semana 7 e meço o tempo de ciclo na semana 11, com um valor de 3. Pergunto para vocês, esse dispositivo é bom ou é ruim? Parece bom. Quão convicto vocês estão de que esse dispositivo é bom? Muito, médio ou pouco? Médio, bastante. Essa mudança de 8 para 3 era extremamente relevante para a empresa. Mas será que eu consigo responder olhando só um ponto antes e um ponto depois do meu dispositivo? Então, ao invés de eu colocar uma medida na semana 4 e outra medida na semana 11, eu vou coletar dados ao longo do tempo. Vou coletar dados da semana 1 até a semana 7, onde eu não tinha um novo dispositivo, e vejam, na semana 4 o valor ainda é de 8. E vou coletar mais 7 pontos da semana 8 a 14, e vejam que, de novo, o tempo de ciclo na semana 11 foi 3. Agora eu fico muito mais seguro e muito mais confiante de que o meu dispositivo ele funciona, ou de que o meu artigo faz aumentar o número de visitas, ou qualquer mudança que eu fiz dentro do meu
do meu negócio. Mas eu poderia, com esses mesmos dados da semana 4 e da semana 11, gerar um gráfico completamente diferente. E agora a minha convicção de que o dispositivo funciona, ela é baixa ou é alta? Extremamente baixa. Não mudou nada o meu dispositivo, era simplesmente flutuações que eu tinha no tempo de ciclo. Então, essa habilidade de coletar dados ao longo do tempo é extremamente importante para vocês compararem e verificarem se vocês estão no caminho certo, fazendo as mudanças que os levem no caminho certo. Essa história de teste em pequena escala é muito interessante também na IDTI. A gente desenvolveu um produto que era assinatura. Então, agora, com um valor mensal, você tem direito a palestras nossas, a aulas nossas e outros serviços. Agora, será que eu deveria ficar no escritório conversando com todo o pessoal que trabalha conosco, encontrando o melhor produto de assinaturas ou colocar esse produto em prática e ouvir o cliente? É sempre uma melhor saída ouvir o que o cliente tem para nos dizer. Então, coletar dados ao longo do tempo é extremamente importante. Resumindo, os três aspectos que a gente sempre deve respeitar em todos os testes é utilizar uma abordagem de tentativa e aprendizado, que é estruturada pelo PDSA, testar em pequena escala e coletar dados ao longo do tempo.